Vamos verificar o alinhamento de 3 pontos no plano cartesiano. Para isso, nós devemos seguir 2 passos. Primeiro passo, montar uma matriz quadrada de ordem 3, utilizando as coordenadas dadas. Segundo passo, verificar se o cálculo do determinante é igual a 0. Bom, a princípio, nós temos que montar uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, é uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Em seguida, nós vamos calcular o determinante desta matriz, desta forma. Temos aqui este exemplo, dados os pontos A de coordenadas 3 e 1, B de coordenadas 0 e 3 e C de coordenadas -3 e 5. Verificar se estão alinhados no mesmo plano cartesiano. Vamos começar pelo primeiro passo, que é montar uma matriz quadrada de ordem 3, onde a primeira linha vai ser as coordenadas do ponto A, 3 e 1. A segunda linha vai ser as coordenadas do ponto B, 0 e 3. E a terceira linha vai ser as coordenadas do ponto C, -3 e 5. Desta forma, a matriz tem que ser quadrada de ordem 3. Porém, aqui eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Para ter uma matriz quadrada, eu preciso ter o mesmo número de linhas e colunas. Então, se eu tenho 3 linhas, é necessário que eu tenha 3 colunas. Neste caso, eu vou completar a última coluna com 1. E isso eu faço em todos os exercícios sobre alinhamento de pontos. A primeira coluna da matriz corresponde à abscissa X. E a segunda coluna da matriz corresponde à ordenada Y. Vamos começar a calcular o determinante. Para calcular o determinante, podemos seguir duas regras, que consiste em repetição da primeira e segunda linha aqui embaixo, ou repetição da primeira e da segunda coluna aqui ao lado. Qualquer uma das duas formas, eu consigo obter o resultado do exercício. Vou aqui optar por repetir a primeira e a segunda linha. E aí, eu vou começar a calcular o determinante. Para calcular o determinante, é preciso que eu calcule primeiramente a diagonal principal. Vamos ao cálculo da DP. Começando por aqui, eu tenho uma diagonal de valor 0. Próxima diagonal, eu tenho aqui uma diagonal com 2 elementos, eu ainda não considero, e pulo aqui para a próxima diagonal, onde eu tenho 3 elementos. Como a minha matriz é de ordem 3, possui 3 linhas e 3 colunas, né? São 3 coordenadas A, B e C. Então, eu vou pegar a diagonal que tiver 3 elementos. E vou fazer o que com esses elementos aqui? Eu vou usar a multiplicação. Em qualquer ordem, pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Vamos lá. -3 vezes 1 é -3. E -3 vezes 1, -3. Eu escrevo aqui e já coloco o sinal positivo. Próxima diagonal, que é essa daqui, eu vou multiplicar os elementos, mas como tem um 0, eu já sei que esse cálculo vai dar 0. 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Anota e o sinal positivo. Próxima diagonal é essa aqui, com 3 elementos, onde eu vou multiplicá-los. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 1 é 9.
próxima diagonal, eu só possuo 2 elementos, então já não entra no cálculo. Vamos fazer a conta aqui, a soma. Então, eu tenho menos 3 mais 9, e isso resulta em 6. Vamos agora calcular a diagonal secundária. É o mesmo raciocínio, porém voltando, sentido contrário. Então, voltando aqui, cruzando de volta, eu tenho essa primeira diagonal com um elemento apenas. Tenho a segunda diagonal com 2 elementos. E começo a contar a partir aqui da terceira diagonal, onde eu tenho 3 elementos. Multiplicando estes números, eu vou ter 0. Sinal positivo, vamos pular para a próxima diagonal, que é essa daqui. E aí, eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Sinal positivo, próxima diagonal, que é essa daqui, onde eu tenho esses 3 elementos que eu vou multiplicá-los. Menos 3 vezes 3 é menos 9. Menos 9 vezes 1 é menos 9. E aí, eu escrevo aqui, menos 9. Sinal de igual, e vamos resolver este cálculo. O 0 eu posso cortar. Aqui eu tenho 2 sinais, tenho que lembrar que existe a regra de sinal, onde sinais diferentes gera subtração, mais com menos é menos. Então, eu tenho mais 15 menos 9. Mais 15 menos 9 resulta em 6. Pronto. Já temos aí o cálculo da diagonal principal e da diagonal secundária. Vamos, por fim, aplicar a fórmula do determinante. Determinante é igual ao resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Vamos, então, substituir seus valores. Diagonal principal resulta em 6. Sinal negativo da fórmula do determinante, vem para cá. Diagonal secundária tem resultado 6. Então, aí eu tenho esta conta, que é 6 menos 6, que dá 0. Isto significa que os 3 pontos estão alinhados no plano cartesiano. Se formos fazer a representação geométrica, nós vamos verificar exatamente isso. Se caso o determinante der um número que for diferente de 0, significa que esses pontos não encontram-se alinhados no plano cartesiano. Ou seja, eles formam um triângulo, uma vez que localizados e ligados por segmentos AB, BC e AC, vai formar um triângulo. Mas neste caso, quando o determinante der igual a 0, esses pontos encontram-se alinhados no plano cartesiano. Eu tenho aqui a representação geométrica desta questão. Então, eu fiz aqui o plano cartesiano composto pelo eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Eu vou completar aqui com os números. Muito bem. E aí, eu localizei as coordenadas do ponto A. Então, o ponto A do nosso exercício tem coordenadas 3 e 1. Então, tá aqui. 3 e 1, ponto A. O ponto B tem coordenadas 0 e 3. 0 e 3. Então, está localizado aqui o ponto B. E o ponto C tem coordenadas menos 3 e 5. Aqui eu tenho os pontos menos 3 e 5, ponto C. Portanto, eles estão alinhados, estão numa mesma reta no plano cartesiano. Isso foi verificado através do cálculo do determinante da matriz que é gerada pelo uso das coordenadas dos 3 pontos.